Fala aí, ô Bettini. E aí, você teve essa experiência, você saiu da onde lá pra fazer essas Eu entrevistas? saí de Manaus, aí peguei o Expresso, né, que eles chamam de jato, é o barco, aí a noite toda, aí no outro dia eu tava em Coari. Eu cheguei na base, Arpão, e da base a gente pegou a lancha e eu fiz um raio de 50 quilômetros, que era a minha área experimental, né, minha área de interesse para pesquisa. E durante o dia ia batendo ali o rio, achava uma Os ribeirinhos. comunidade, desembarcava, ribeirinho e indígena, né? Tinha os dois tipos de comunidade. Cara, foi uma experiência riquíssima, assim. Tem algumas coisas, né? A gente não imagina o que acontece, né? Com essas comunidades mais distantes, né? Ali antes da gente instalar a base, era uma área que os piratas, eles dominavam aquela região. E o que eles fazem? Os piratas, eles têm a guerra deles é roubar a droga dos traficantes. Só que os caras, velho, eles vão para a região e eles precisam se manter. Então, para se manter, eles roubam tudo que tem que eles precisam para se manter. Então, eles roubam combustível dos ribeirinhos, eles assaltam, roubam comida, roubam o que os ribeirinhos têm, assim. Então, o ribeirinho ele fica ali entregue, para esses caras. Eles são extremamente violentos, são os caras covardes mesmo, né? E a gente instalou a base ali na região, acabou com essa festa, né? Só que tem outras, né? A gente tinha previsão de instalar 4 bases Arpão, uma também no Rio Negro, outra na região do Rio Japurá, a gente tem um E problema. essas são bases da Polícia Federal junto com o Exército? Não, essas são bases integradas, são bases em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, e aí o que a gente faz no Vigia? Dá os meios, né, equipamentos, né, embarcações, ali, por exemplo, as lanchas rápidas, compra óculos de visão noturna e paga as diárias. Na base Arpão, Mas o policial federal não tá lá. pode também. Também em algumas situações o ideal é que esteja também, né? O ideal é que nós tenhamos lá policial federal, policial e os policiais civis e militares. E Cara, Marinha também, exército. é que a galera, quando você fala, tipo, você fala Belém, você fala Manaus, Tefé, Oiapoque, Chuí, aqui em cima e tal. A galera não tem noção da extensão territorial do negócio, né, Bettini? Cara, é muito gigante, velho. O Amazonas, o estado do Amazonas, se a gente falar em Amazônia legal, é um absurdo o tamanho, né? Mas a gente pegar o estado do Amazonas, cara, você pensa assim, né? Vamos falar assim, ó. Tô em Manaus e fui para Coari, que é praticamente metade do caminho ali. Entre Coari e Itafé. Pô, são 450 quilômetros de rio, velho. Cara, Rio não é igual carro, mano, é uma vida pra chegar. É uma vida. E aí, se eu vou chegar, por exemplo, em Letícia ali, ou na Tabatinga, fronteira ali com a tríplice fronteira, né? Colômbia, Peru e Brasil. Praticamente 1.500 quilômetros de barco você vai levar. Na ida, é interessante que no barco que eu fui, cara, tinha uns garimpeiros, velho. E eu fui com a roupa de pesquisador, né? E os caras não se ligaram que eu era polícia, né? Eles estavam falando ali do crime, né? Do garimpo, que é um câncer também que está acontecendo lá no Amazonas. Além do desmatamento, a gente tem problema do garimpo. E eles estavam falando que eles estavam na região de um rio lá chamado Rio Purués. E eles conversando assim, né? Eu falei para ele, mas é longe o Rio Purués? Ele falou, ó, você vai ficar onde? Eu falei, em Coari. Então tá, você vai ficar amanhã de manhã em Coari, né? Eu falei, a gente vai chegar amanhã à noite em Japurá. E aí depois de Japurá até onde a gente vai, são mais 8 horas de motor 200. Eles falam pelo motor, né? De lancha. Então olha só, o cara saiu de Manaus, 24 horas para chegar em Japurá, num barco rápido, que o barco ali é 70 km por hora, esses ajatos que eles chamam, que são os expressos, e depois mais 8 horas para chegar nessa região onde eles têm lá, que eles estavam ali.